Então, ó, vamos lá, né? Então, qual que é o próximo item aqui da nossa lista, né? É a densidade, né? Ou quantidade de árvores, né? Esse também é praticamente certo que em qualquer inventário florestal que você fizer, você vai ter que fazer o levantamento da quantidade de árvores, tá? Seja de maneira amostral ou seja de outras formas que eu também vou explicar aqui, tá? E para que serve? Vamos lá, tá? Para que serve você saber calcular ou medir ou tomar informação da quantidade de árvores, tá? Primeiro, né, você vai determinar a densidade populacional de uma floresta. Isso serve como indicador de crescimento, serve como indicador de desenvolvimento. É melhor, você vai ter isso como indicador para a melhor hora para se fazer um desbaste. Você vai conseguir avaliar a competição entre árvores numa floresta, seja uma floresta nativa ou seja uma floresta plantada. Então, quando você tem a informação da quantidade de árvores, dependendo aí do seu grau de experiência ou dependendo da situação, você já consegue bater o olho e verificar se já precisa ser feito um desbate. Você consegue bater o olho no relatório de inventário só pela quantidade de árvores, você consegue verificar ali se aquela floresta está rala ou se ela está densa, né? Só de verificar a quantidade de árvores, você já sabe ali de diversas informações sobre o comportamento daquela floresta, tá? E aí, como que você faz, né? Eu vou colocar aqui esses que são como que os principais, né? No inventário por amostras, né? Ou seja, quando você tem uma área de floresta lá, vamos supor que seja 500 hectares de floresta. É praticamente, dependendo aí do que você for fazer, é praticamente inviável você levantar todas as árvores da floresta. Então você faz ali amostras, né? Em cada uma das amostras você vai ter ali a quantidade de árvores que tem dentro da amostra. E aí você calcula proporcionalmente, né? Se em cada uma dessas amostras a gente tem ali uma quantidade média de árvores, então quando você extrapola isso para um hectare, vai ter tantas árvores, para a floresta toda vai ter tantas árvores e assim por diante. Então, no inventário por amostra, você faz a proporção da quantidade de árvores nas amostras em relação ao hectare. Ou, né, vou até deixar destacado aqui o ou, né, ou no inventário via censo, tá? Dependendo da situação, dependendo da finalidade, você sim vai ter que levantar todas as árvores da floresta, tá? Como, por exemplo, aqui em projetos de manejo florestal sustentável, tá? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, quando é feito o manejo florestal em áreas de floresta, mais especificamente aqui nas áreas de floresta amazônica, né? Por lei, apenas as árvores que têm o diâmetro maior ou igual, se eu não me engano, a 50 centímetros, né? Então, as árvores que têm pelo menos 50 centímetros de diâmetro, elas são passíveis de ser exploradas. Então, todas as árvores que têm dessa medida para mais, a pessoa tem que ir lá no campo e fazer um censo. Então, ela tem que levantar todas as árvores que têm essas dimensões. Aí entra, claro, as outras medidas de circunferência, altura, identificação das espécies que podem ou não ser exploradas, enfim. Mas aí é feito um inventário via censo, né? Então, o censo ele vai dar essa informação da quantidade total de árvores, e aí não é por amostras, né? Enquanto a amostra você vai ter ali a margem de erro, enquanto a amostra você tem ali a análise estatística de variância, desvio padrão e tudo mais. No censo, não. Você fez o levantamento de todas as árvores, então no final aquele valor que der é o valor exato de quantidade de árvores e volume e assim por diante, tá? E aí, quais são os tipos e classificações em relação à quantidade de árvores? Você pode colocar, né, quantidade de árvores por parcela, quantidade de árvores por hectare, quantidade de árvores por talhão, quantidade de árvores para todo o povoamento, tudo isso para floresta nativa ou plantada, né, para diversas situações e finalidades, enfim, tá? Em qual que é o erro que você tem que evitar, né? O que você tem que prestar atenção quando a gente se fala em quantidade de árvores, tá? Procure verificar, então, em relação a parcelas com tamanhos diferentes, tá? Por quê? Vamos entender aqui o seguinte, quando a gente faz, deixa eu até voltar aqui, ó, para a gente não se perder, tá? Vamos entender aqui que, por exemplo, quando você faz, para você fazer o cálculo da quantidade de árvores numa floresta, você tem lá, vamos supor, se for um inventário por amostra. Então, você tem uma área
uma amostra de, vamos supor, 500 metros quadrados. Dentro desses 500 metros quadrados, você vai lá e calcula a quantidade de árvores que tem dentro desses 500 metros quadrados. Então, vou até abrir minha calculadora aqui, ó. Vamos supor que tenha 75 árvores dentro desses 500 metros quadrados. Então, vai ficar 75 vezes 10.000 dividido por 500. Então, se numa área de 500 metros quadrados você tem 75 árvores, então significa que em 1 hectare você vai ter 1.500 árvores, né? Você vai ter essa proporção, tá? Agora, imagina que numa segunda parcela, você fez uma segunda parcela não com 500 metros quadrados, mas com 700 metros quadrados. E aí, nessa segunda parcela que tenha 700 metros quadrados, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Você fez um levantamento lá e deu 80 árvores nessa segunda parcela, né, ela é uma parcela maior, enquanto na primeira tem 500 metros quadrados com 75 árvores. Na segunda parcela, com 700 metros quadrados, deu 80 árvores. Só que aí, quando você faz o cálculo por hectare, né, 80 vezes 10.000 dividido por 700, enquanto na primeira parcela você tinha lá uma proporção de 1.500 árvores por hectare, na segunda parcela, que ela tem um tamanho maior, ela vai ter 1.142 árvores por hectare. Ou seja, às vezes é até meio confuso, porque como as parcelas têm tamanhos diferentes, fica difícil você saber se a quantidade de árvores na parcela é maior porque a parcela é maior ou se a área que tem mais árvores mesmo. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? É que quando você estiver fazendo a instalação das parcelas amostrais, procure de preferência trabalhar com parcelas de tamanho fixo, tá? Se uma parcela tem 400 metros quadrados, então procure fazer com que todas as parcelas tenham 400 metros quadrados, né? Isso vai facilitar muito os seus cálculos e os seus entendimentos. Mas se de alguma maneira, vamos supor que você fez um inventário ou a sua equipe de campo foi lá e fez o inventário e as parcelas têm tamanhos diferentes. Quer dizer então que ficou errado? Né? Não. Então procure então utilizar um parâmetro que seja comum para todos, tá? Então eu acabei de dar um exemplo aqui de cálculo de quantidade de árvores por hectare. Então isso é uma forma de você padronizar a comparação dos dados através do hectare, né? Se as parcelas, uma tem 200 metros quadrados, outra tem 300, outra tem 400, outra tem 500, então uma forma de você contornar isso é fazer com que cada parcelas você vai lá e faz o cálculo de quantas árvores por hectare tem em cada uma dessas parcelas, e você vai ter um parâmetro comum para todas, tá? Então esse foi aqui em relação à densidade, quantidade de árvores, tá?